Daí, pessoal, mais uma resolução. A função f é definida por f de x igual a seno de 2x. E g é uma função cujo gráfico não intercepta o gráfico de f, quando representadas no mesmo sistema de coordenadas cartesianas. Entre as alternativas que seguem, a única que pode representar g de x é... Então, ele está me dando uma função f de x igual a seno de 2x, e tem uma outra função g que eu não sei a lei. Mas eu sei que essas duas funções, quando representadas no mesmo sistema de coordenadas cartesianas, no mesmo plano cartesiano, eles não se tocam, eles não se cruzam, não tem ponto de interseção. Então a pergunta é qual pode ser a possibilidade para o gráfico de g de x. Bom, eu preciso então fazer o gráfico da função f de x igual a seno de 2x, para que depois eu possa comparar uma a uma das alternativas e verificar qual delas que não intercepta esse gráfico. Então, assim, para formar o gráfico da função seno de 2x, eu vou partir do gráfico da função seno de x, bem rapidinho. Olha só, eu vou colocar aqui f de x igual, não seno de 2x, e sim seno de x. Como seria o gráfico? Passa na origem, vai até 1 e vem até o menos 1. E isso segue. Para cá também isso segue. Então passa na origem, vai até a altura do 1. E aqui vem embaixo até menos 1. E o que eu sei? Que o período dessa função, então, para eu fazer essa saliência e esse vale, eu preciso de 2π. Então, e aí segue, ó. Aqui mais 2π seria 4π e assim por diante. Aqui eu teria um vale e uma saliência, iria até aqui menos 2π. Ou seja, o período aí é 2π. Ok? Então isso é o gráfico da função seno de x. O que é importante? Que ele vai até no máximo 1 em cima aqui e até no mínimo menos 1. E que o período dela é de 2π. Então são essas três informações. E quando o gráfico for f de x igual a 2x? Bom, o que esse 2 aqui provoca? O que acontece quando eu coloco um 2 aqui na frente do x? Bom, significa que o período vai reduzir a metade. Então, em vez da função ir até 2π, ela vai ir só até a metade, ou seja, só até o π. Então, a função ficaria assim, ó. Vem, desce e termina aqui no π. Tá? Então, eu coloquei aqui a imagem numa outra lâmina de resolução para a gente perceber o gráfico da função f de x igual a seno de 2x de uma maneira mais bem desenhada. Seria aqui, ó. Então, essa aqui, ou esse aqui, é o gráfico da função f de x do exercício. F de x igual a seno de 2x. Ok? Olha só. Uma saliência, um vale, e está terminando aonde? No π. Certo? Então, aqui dá para dizer que o período é igual a π. Ok. Vai até no máximo 1. E aqui embaixo, ó, esse pontinho que não tem aqui é o menos 1. Ok? Então, esse é o gráfico da função f de x igual a seno de 2x. Agora eu vou, uma a uma, desenhando os gráficos das funções das alternativas. Começando pela letra A, que é g de x igual a seno de x. Que ainda há pouco nós fizemos um esboço, né? Que era justamente o quê? Saliência, vale, e isso segue. Ó. Aqui atrás, vale, saliência. Vai até o ponto mais alto aqui, que é 1, e até o ponto mais baixo, menos 1, e ela termina em 2π. A diferença da função seno de 2x é que a função seno de 2x ela se completa, vamos dizer assim, tem o período igual a π. E aqui ela se completa uma saliência e uma reentrância, né, em 2π. Agora, será que essas duas funções não vão se cruzar? Vão se cruzar, né? Porque
Já dá para perceber aqui, por exemplo, que tem um ponto em comum que é a própria origem. Ó. As duas passam na origem. Só por esse ponto aqui eu já vejo que as duas se cruzam. Né? Então a função seno de x, se eu postasse aqui nesse gráfico, deixa eu colocar aqui em azul, ficaria assim, ó, passando aqui na origem, vai fazer isso, ó. Seno de x, ó, vai fazer isso, ó, vai fazer isso aqui, vai passar aqui no π e vai terminar em 2π. Então elas estão se cruzando, ó. Aqui tem um cruzamento, aqui tem outro, aqui tem outro, aqui tem outro, sem pensar que para cá também segue, ó. Segue o baile, então tem outros cruzamentos. Então tem infinitos pontos em comum. Infinitos pontos comuns. Então deixa eu tirar lá o desenho, limpar o desenho para depois eu poder representar, e aí eu concluí que são infinitos pontos comuns. Bom, alternativa B, o que tem na alternativa B? Na alternativa B tem a função g de x igual a log de x. Como que é o gráfico da função log de x? Bom, é a função logarítmica mais básica que tem, né? Então, como eu estou vendo aqui que é uma base 10 invisível, né? É uma função com a base maior que 1, uma função crescente, vai ficar uma curva com esse aspecto aqui, ó. Deixa eu pegar um vermelho aqui, vai fazer isso aqui, ó. Essa função logarítmica vai fazer isso. Cruzando aqui, ó, aonde? No 1. Né? Então essa é a função log de x. Para a base 10 aí, que é a base maior que 1, então tem um crescimento, né? É uma curva ascendente. Então se eu jogar isso lá na função logarítmica, o que vai acontecer? Ela vai cortar a função. Porque vai passar no 1, né? Então aqui é 3, aqui é π é 13/14. Então aqui seria mais ou menos 1,5, então 1 está um pouquinho antes, estaria por aqui 1. Ó, né? De novo, comparando, o π é 13/14. Então a metade aqui seria um pouco maior que 1,5. Então 1 estaria um pouco antes. Então essa função logarítmica ficaria assim, ó, fazendo esse tipo de coisa. Então está cruzando a função seno em um ponto. Bom, então está cruzando. Então também não pode ser. A letra A já não foi, letra B também não pode ser. Então vou limpar o gráfico aqui. E aí, essas duas foram eliminadas. E aqui tem, a gente viu um ponto em comum. E aí a gente vai tentar agora a letra C. Letra C é g de x igual a função módulo de x, que também é a função modular mais simples que tem, né? A própria definição. Então, como que é a função modular módulo de x? Bom, a função modular módulo de x é igual a y quando o x for 0 ou um valor maior que 1 positivo, e o x e o y é igual a menos x quando for x negativo. Então fica uma espécie de v aí, né? Então essa é a função modular. E aí se eu jogar isso lá no gráfico, o que vai acontecer? Vai fazer uma coisa assim, ó. Quando vir para cá, ó, já estou vendo que vai ter cruzamento. Então vai ter ponto em comum. Né? Vai ter ponto em comum. Portanto, essa, deixa eu limpar lá, então vai ter ponto em comum. Então, possui ponto comum. Também não pode ser a letra C. Aí eu vou para a letra D. O que diz a letra D? A letra D, g de x pode ser 2x mais 3, uma função do primeiro grau. Então tem que ver como que é o gráfico dessa função. Bom, vou pensar na raiz primeiro. Ó. 2x mais 3 igual a 0. 2x igual a menos 3. X igual a menos 3 meios.
x igual a menos 1,5. Isso aqui então é a raiz, é o corte no x. E o corte no y, é o termo independente ali, que é o 3. Então o gráfico da função d vai ficar assim, ó. Vai ser uma reta que vai passar no menos 1,5, sei lá, tipo por aqui, ó. Menos 1,5 é a raiz. E vai passar no y no 3. Positivo aqui, 3. E aí fica uma curva assim, ó. Ó, subindo. Ok? Então tá aí a função g de x para 2x mais 3. E aí eu consigo observar, ó, que vai passar aqui 1, 2, por aqui o 2, o 3 seria mais em cima, aqui vai passar aqui em cima, mas de qualquer forma vai cruzar no menos 1,5. Então menos 1,5 é por aqui, né? Porque isso aqui, menos π é menos 3,14. Então vai ser por aqui, encostando aqui, a reta vai fazer isso, ó. E eu vou ter um ponto em comum. Vai cruzar a função seno de 2x. Portanto, essa aí também tem ponto em comum. Então, possui ponto comum. Quer dizer, possui interseção, elas estão se cruzando. E aí só me sobra a letra E, né? Tomara que seja essa. G de x igual a 3 mais 2 elevado a x. E aí como que eu vou fazer o gráfico dessa função? Bom, vou pensar assim, ó, que essa função g de x ela é 2 na x, a função exponencial, vamos dizer assim, normal, com mais 3 de deslocamento, né? Tem 3 somando, então ela vai deslocar 3 para cima. Então esse 3 aqui, ó, deixa eu colocar aqui, ó, g de x igual a 2 na x mais 3, que é a mesma coisa. Então esse 3 significa o quê? Que a função vai subir 3 unidades. Então eu vou pensar na função exponencial normal, 2 na x. Como que é a função exponencial normal? Função exponencial normal, com base 2, né, base maior que 1, é assim, né? Indo para cá e cruzando aonde? Cruzando no 1. Se fosse essa função, eu teria ponto em comum, porque a função passaria aqui no 1, ó, e faria esse movimento. Ó, tá aqui exponencial normal, vamos dizer exponencial 2 na x. Mas como é 2 na x mais 3, então essa curva aqui, em vez de cortar no 1, vai cortar 3 acima. Então ela vai deslocar 3 unidades para cima. Vai cortar onde? Vai cortar lá no 4. Então o gráfico dessa função 3 mais 2 na x, ou 2 na x mais 3, é a mesma curva exponencial, só que em vez de cortar aqui no 1, vai cortar no 4. Então 1, 2, 3, 4. Então o gráfico vai ficar assim, ó. Descendo aqui, como a assíntota em 3, e vai fazer esse tipo de curva aqui. E aí sim, né, aí dá para perceber que essa função não vai cruzar. Por quê? Porque a função seno de x, ela está indo aonde? Ela está indo até no máximo 1 aqui, ó. Ela está fazendo isso aqui, ó. Então, tem toda essa distância. Então não vai acontecer esse cruzamento. Então realmente a letra E é a função cujo gráfico não tem ponto de interseção com o gráfico da função f de x, ok? Então era isso. Espero que vocês tenham aproveitado e até a próxima.